Hoje a gente vai falar de fundo do poço. Então, se você está no fundo do poço e não sabe como resolver a sua vida, esse vídeo é para você. Eu resolvi fazer ele porque eu vejo tanta gente perdida, tanta gente sem conseguir olhar um caminho, que agora eu vou dar um plano de como você pode mudar a sua vida. Mas eu já aviso que esse vídeo não é um vídeo para os coitados, tá? É um vídeo para quem já passou dessa fase e conseguiu entender que só você pode mudar ela. E claro, esse sentimento de fundo de poço nasce de onde? Nasce desse estado de terror constante que a gente é colocado. Então a gente aprende muito cedo que a gente tem que ganhar dinheiro, que a gente tem que ter um emprego, que você precisa então ser colocado dentro dessa rotina. E aí você passa a acordar cedo, você passa a ir para um trabalho que você odeia, a dar o teu mínimo porque você está cansado, a ganhar o mínimo no final do mês, a reclamar que esse dinheiro não dá para nada, e aí no próximo mês repetir esse ciclo. E claro, cada vez mais sua autoestima vai diminuindo, sua vontade de fazer as coisas vai diminuindo, você não tem mais ânimo para nada e você pensa: será que não é melhor desistir? E é aí que você chegou mesmo, então, ao fundo do poço. Só que esse estado também é dado, então, pelo nosso sentimento de sobrevivência. Por que que a gente sente esse desespero em defender o que a gente tem, mesmo quando a gente está no fundo do poço? Então, eu tenho que defender o meu emprego, eu preciso ganhar melhor, eu preciso mudar de vida. E você fica naquele desespero, nessa repetição de ciclos. Só que essa pergunta aqui mudou minha vida. Me falaram assim: ok, mas você vai morrer? Porque todo esse sentimento de sobrevivência se origina muito tempo atrás, quando a gente ainda andava em bandos, quando a gente precisava caçar. E se você não fosse aceito, se você não tivesse ali como se abrigar, você ficaria desprotegido e então morreria. Tudo que a gente faz hoje gira em torno de: será que a gente vai morrer? Então, você perdeu o emprego, te coloca em uma situação que talvez você passe fome e aí morra. Mas perceba que todas essas questões giram em torno da nossa morte. E aí você não consegue mudar de vida, porque como que você vai mudar de emprego se você tem medo, talvez, de perder o emprego novo? Como que você vai arriscar em alguma coisa se você tem medo de perder aquele dinheiro? E agora eu te pergunto, você vai morrer por causa disso? Qual que é a pior coisa que pode acontecer, visto que você já tá no fundo do poço? Ah, mas eu posso, numa situação extrema, tá? E morar na rua. Cara, alguém vai te alimentar e você pode fazer alguma coisa para sair dali. Alguém vai te dar um abrigo, e eu não tô falando que essa situação é fácil, mas vejam o que que eu tô tentando apontar pra vocês. Qual que é a pior coisa que pode acontecer? Vocês não vão morrer por causa disso. Enquanto vocês tiverem vida, vocês podem correr atrás de fazer alguma coisa. Logo, a vida de vocês hoje, é claro que pode ser mudada. E aí a gente vai pro nível 2 dessa discussão, que é: se você já chegou ao fundo do poço, você chegou no lugar mais honesto que existe. Porque o que sobra quando você está no fundo do poço é o que você realmente é. Então é ali no fundo do poço que você tem essas ideias que você tem hoje de: quem será que eu sou? O que que eu posso fazer? O que que não tá bom na minha vida? Porque muita gente chega ao final do poço, quer melhorar, mas não sabe melhorar nem pra onde. Então o que que você quer fazer? Ah, não sei. É sempre a mesma resposta: ah, eu queria ter muito dinheiro para viajar. Será que você gosta de viajar? Será que você gosta dessas coisas? São coisas que você precisa começar a se perguntar, e você só começa quando você chega ao fim do poço. E aí, junto com esses questionamentos, você começa a olhar para o mundo e reclamar. Então você fala do ônibus, você fala das pessoas que são mesquinhas, você fala das pessoas que são egoístas, você fala da tua situação. Quer dizer, você é um coitado. É um monte de reclamação que empilha como um livro no livro da Coitadolândia. Só que você passa a apontar os erros de todo mundo. Mas e você? O que que você está fazendo hoje para mudar esse mundo? O que que você está fazendo hoje para mudar a sua vida? Você não muda nem a sua vida, mas você quer mudar os outros. E você pode falar: ai, mas se o mundo fosse diferente. Cara, é por causa de gente como você que acha que o mundo devia ser diferente, mas não faz nada pra mudar, que o mundo é como é hoje. Então percebe que todo mundo tem uma parcela de culpa por tudo ser como é. Acontece que você pode decidir agir e mudar a sua vida. Percebe que você apontar os erros de todo mundo só te deixa mais infeliz? Você olha para os outros e fala: ok, mas aquele cara acabou de roubar o celular de alguém, mas aquela pessoa acabou de ser assassinada. Ok, mas você só pode controlar o que está nas suas mãos. Então aqui a gente precisa ser um pouco estoico até e falar: cara, a gente tem que controlar o que a gente pode controlar. E você nasceu com duas mãos, com dois braços, você foi formado perfeitamente, você tem plenas condições de mudar a sua vida, e você tá fazendo o quê? E você só tem duas opções. Como eu falei, esse vídeo não é um vídeo pra gente que é coitadinha, é gente que já passou dessa fase e resolveu agir, tá? Você só tem duas saídas, e isso mudou minha vida quando me disseram: você pode desistir hoje ou você pode agir. E eu comecei a pensar, tá? Quando eu tava ali com vontade de desistir, quando eu via que minha vida não valia a pena, eu pensava: eu vou desistir hoje? Eu tô com coragem pra fazer isso? Não. Então hoje eu vou tentar consertar minha vida, porque é só o que me resta. Você entende que você passar mais um dia na Terra fazendo peso e reclamando não vai mudar em nada? Amanhã você vai acordar e você vai estar com a mesma vida. Então hoje, visto que é só o que você tem, é só o que você pode fazer,
Você tem que decidir ser melhor. Dito isso, aqui você pode começar a perceber que a gente tem então um superpoder. E muita gente fica louca quando eu falo isso, mas eu vi que não existia cenário pior do que eu já tava. Então, quer dizer, eu não tinha mais nada a perder. Eu já não tinha casa pra morar, eu não tinha carro, eu pegava ônibus todo dia. Eu tava infeliz com cada aspecto da minha vida. Do que então que eu tinha tanto medo? O que que eu tinha pra perder? Eu só podia perder a minha vida, então não ia fazer nada ilícito, não ia fazer nada errado. Agora, eu podia tentar fazer alguma coisa pra sair desse lugar, visto que eu não tinha nada pra defender. E eu comecei a pensar, cara, o que que eu tenho a perder se eu tentar? Porque muito de você ser um coitado nasce daquilo que a gente falou, da sobrevivência e do terror constante de defender as coisas que você já tem. E aí você pensa, poxa, eu não quero ser o cara que tá na rua, poxa, eu não quero ser o cara que perdeu tudo. Cara, você já quase perdeu tudo. Você já quase não tem nada. Então a gente tem que acordar e abrir os olhos para nossa realidade também. Se você tá tão infeliz com tudo que tá acontecendo, se você não tem um momento de felicidade, o que que você tem a perder exatamente? E aí você pode olhar para isso e falar: "Nossa, que tristeza, mais uma coisa para minha lista de coitado". Se você não tem nada a perder, é o melhor dos cenários possível. Por quê? Você pode arriscar fazer qualquer coisa na sua vida e aquilo pode dar certo e ali do nada você vai ter tudo, ou você pode simplesmente escolher continuar nessa vida para todo sempre por medo de perder o que você já tem, por medo de trocar de emprego, por medo de passar vergonha. Quer dizer, você não tem nada, mas você tem medo do que os outros falem de você. E aí eu percebi que só sobrava tentar. E eu entendi que as pessoas que tinham muito, elas tinham muitas coisas a proteger, e que não tem nada, tinha o mundo inteiro para conquistar. Então veja, você não está dentro de uma prisão, você está em um ponto zero e a partir daqui, cada passo é um ganho. É isso que você tem que focar. Para de focar no que você não tem. Todo mundo pode falar uma coisa que não tem. Cara, eu não tenho R$ 1 milhão e eu olho pro milionário e vou falar o quê? Ai, tadinha de mim porque eu ainda não tenho aquele dinheiro. Tudo bem, o que que eu tô fazendo hoje? Eu tô tentando? Eu tô sendo uma pessoa diferente? Outras pessoas que têm deficiências podem olhar para você que tem 2 pernas, 2 mãos, 2 braços e falar assim: "Poxa, como eu queria ser como ele". Veja que sempre vai ter alguém que vai te olhar e vai falar: "Eu queria ter o que ele tem". Então você não tá em desvantagem, cara, você tá no ponto zero, e esse ponto zero é maravilhoso porque ele não tá nascendo desse medo de perder, mas da vontade que você tem de mudar a sua vida. Beleza, depois que você entendeu tudo isso, então, cara, que você precisa ser estoico e controlar o que você pode controlar, agir com as armas que você tem e ver que nada na vida é uma prisão em si, uma vantagem para você, aí sim a gente pode falar então do agir. Então, o que que sobra quando você decide agir na sua vida? Muita gente não sabe nem bem como agir. Só que é você tentar ser o melhor todo dia. Então, amanhã não é você acordar e resolver dar todo o seu dinheiro num negócio que você nem estruturou, tá? Resolver arriscar mais do que você pode. É tentar ser o seu melhor todo dia. Como eu falei, já teve um vídeo aqui que eu contei que eu era caixa de mercado, enfim. E ali eu percebi, cara, comecei a dar o meu melhor todo dia. Por quê? Só me sobrava isso. Quer dizer, se eu não conseguisse nem dar o meu melhor, pra que eu tava vivendo então? E mesmo sem ânimo, mesmo deprimida, comecei, cara, a tratar todo mundo muito bem, fazer as tarefas que me eram designadas como caixa de mercado, que, claro, não era muito bom, mas eu tentava executar da melhor forma possível. Então, dá o seu melhor todo dia. Até que, como eu falei, alguém me notou. Por quê? Porque eu estava dando o meu melhor. Se eu estivesse agindo como eu estava agindo antes, ninguém nem teria falado comigo. Era um cliente. E aí a minha vida mudou. Aí ele me levou para uma outra empresa e começou tudo a dar certo. Por quê? Porque eu tinha vontade de fazer as coisas, eu tinha vontade de sair daquele lugar. Só que para isso eu precisei tentar e aceitar que aquelas eram as armas que eu tinha. Além disso, é claro, você, com o tempo que você tem, com o dinheiro que você tem, com o que você tiver, você precisa tentar colocar os seus sonhos em prática. Então, muita gente tem tempo, mas não tem dinheiro. Cara, você tem tempo e os materiais estão gratuitos aqui no YouTube, estão gratuitos na internet. Aprenda alguma coisa. Muita gente não tem tempo nem dinheiro, como eu tinha quando eu era caixa. Eu tinha 2 empregos, eu estava tentando fazer uma faculdade à noite. Eu não tinha nem tempo nem dinheiro para nada, mas eu podia ser o melhor possível no momento em que eu estava. Então eu só tinha o agora para ser melhor, e era o que eu fazia, tá? E você vai repetir tudo isso até o dia em que tua vida vai mudar. E eu garanto, não vai levar muito tempo, cara. Quem quer fazer, as oportunidades aparecem. Seja honesto contigo mesmo e pense que será que eu tô fazendo todo o possível ou será que eu só tô me olhando como um coitado sempre? Mude a tua visão e haja com o que você tem.